Olá, meus amigos, a paz do Senhor, grande abraço para vocês. Me chamo o pastor Gilvan Marques, mais uma vez aqui pelo nosso canal do Grupo de Oração Esperança Brasil. Esse canal voltado especialmente para você que quer pregar de maneira fácil, prática e sem muita burocracia. Chegou aqui, você vai aprender a pregar, principalmente se você é novo na fé. Até porque os nossos ensinamentos aqui são especialmente para você que está iniciando na fé, não sabe como manusear a Bíblia e nem falar a palavra de Deus. É para você mesmo que eu tenho esses estudos maravilhosos, ok? Então hoje eu vou trazer para você um texto prático, fácil, e você vai aprender como ministrar com esse texto aqui no nosso canal. Vem comigo. Já peço a você que dê o seu like, compartilhe agora esse vídeo com uma pessoa. E eu vou trazer hoje um verso muito fácil de você explicar na hora que você vai pregar ali para as pessoas que estão te ouvindo. Está no livro de Salmos 23 e o verso 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você vai pregar esse texto na igreja que você faz parte ou foi convidado para pregar num círculo de oração ou dar uma saudação lá no púlpito, esse texto ele pode ser lido em qualquer um dos cultos que você for ministrar. Porque a Bíblia tem textos que são para quem vai pregar num círculo de oração, por exemplo. Existem textos que são ideais para cultos de portas abertas. Isso é um tipo de culto que existe nas Assembleias de Deus, por exemplo, aos domingos. Esse é chamado cultos de portas abertas. Existem também os cultos de portas fechadas, que tem versículos específicos para isso. Mas esse texto em si, de Salmos 23 e o verso 1, serve para você pregar em qualquer culto que você for. Porque a oportunidade surge de repente, né? Você está ali na igreja e aquele momento alguém vai lá e chama você. Vamos ouvir o irmão fulano de tal. Vamos ouvir a irmã fulana de tal. E quando vem essa oportunidade, se você não tiver preparado, não conhecer ali um versículo, você vai ficar tremendo, nervoso, e é justamente aí que faz com que você não se expresse bem para as pessoas. Entendeu? Então, quando você vai pregar esse texto do Salmo 23 e o verso 1, você tem que primeiro conhecer aquilo que você está lendo. Quando o texto fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, você vai começar a entender o que é que não vai faltar na tua vida. Quando ele diz nada é nada, isso se refere ao mundo espiritual e o mundo material. Você pode abordar, por exemplo, não vai te faltar a unção, não vai te faltar o amor de Deus, não vai te faltar a misericórdia de Deus, não vai faltar milagres neste caminho, Deus como sendo seu pastor. No mundo físico, a história já é um pouco diferente. Quando eu digo que nada vai me faltar, não significa que eu não vou ter problemas, nem escassez, nem algumas dificuldades. No entanto, é no meio dessas dificuldades que justamente o amor e a graça de Deus se manifesta. Quantas vezes eu já passei por problemas e pessoas me ligaram e disseram: olha, pastor, eu botei isso e isso na tua conta. Outras pessoas já disseram para mim assim: pastor, eu estava lá em casa, bateu na porta da minha casa de repente e disse: pastor, eu estava em casa e senti de Deus de vir aqui trazer isso aqui para o senhor. E muitas vezes eu recebi esse tipo de ajuda. E isso é Deus movimentando as pessoas na minha necessidade. Significa que nada vai me faltar, porque Deus vai cuidar de mim. Ainda que eu não tenha condição financeira no meu bolso, eu vou crer que Deus ele vai ter misericórdia e se levantar em minha ajuda. Entendeu? Então eu quero que você comece a pensar nisso. Existem situações que muitas vezes cristãos passam por necessidade e a igreja a qual ele faz parte não ajuda.
E isso é um grande erro das igrejas, porque a Bíblia vai dizer no livro de Atos, capítulo 4, que a igreja primitiva recebia doações e pegava aquelas doações e dividia em partes iguais ou de acordo com a necessidade de cada um para as pessoas. A igreja, ela abençoava as pessoas das suas congregações. E nos dias atuais, poucas igrejas têm esse cuidado de se preocupar com os seus membros e congregados. Eu, por exemplo, estou diante de uma igreja hoje, não como pastor presidente, mas como pastor, pastoreando ali as ovelhas. E essa igreja a qual nós estamos pastoreando, ela tem cuidado das pessoas. Ela cuida tanto da palavra quanto da área material. E isso é importante. Quando a palavra de Deus ela diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me vai faltar, é porque Deus vai cuidar da área espiritual e da área material. Entendeu? E você vai passar isso para os irmãos que estão ali ouvindo você trazer aquela mensagem para a igreja, do mundo físico e do mundo espiritual. Você vai abordar os dois mundos, seguindo essas dicas que eu dei para você aqui no vídeo. E quando ele diz assim, nada me faltará, significa que Deus, ele cuida para que não deixe nada faltar. Eu não sei se isso já aconteceu com sua vida, mas eu tenho um grande exemplo de Deus. Eu me lembro que eu vinha de um determinado lugar, uma cidade aqui que eu não sei se você conhece, eu sou do estado de Pernambuco, e eu vinha de uma determinada cidade chamada Goiânia. E quando a gente chegou num certo lugar esquisito, difícil de acesso, à noite, eu senti que o carro havia dado sinal de falta de combustível. E quando ele deu aquele sinal naquele lugar esmo, eu comecei a orar a Deus e pedir a Ele que não deixasse que o carro ficasse ali, que eu não ficasse naquele lugar ermo. Eu senti de Deus como se algo tivesse empurrando meu carro. Tanto é que quando eu cheguei num posto de gasolina, depois de andar mais ou menos uns 4 quilômetros, quando eu cheguei naquele posto, que parei o carro, que eu abasteci, depois quando eu liguei o carro não pegou mais porque tinha dado entrada de ar. É porque eu senti que ali era a mão de Deus, um milagre que Deus fez, fazendo com que aquele carro chegasse até aquele posto de gasolina. Então existem N milagres que eu posso relatar para vocês, de que Deus não deixou faltar. Quando você tem fidelidade a Deus, quando você honra a palavra de Deus, Ele sempre vai cuidar de você e não deixar que nada falte. Quando você tem Deus como seu pastor, Ele vai cuidar de você, porque é isso que Ele faz daqueles que Ele ama, dos seus filhos. Você está entendendo? Então, quando você pega isso aí, você vai pregar, falar um pouco de algo que aconteceu na tua vida também. O testemunho cai muito bem na pregação, porque você vai falar do texto, vai falar de que Deus não vai deixar que nada falte, vai falar que Deus, sendo teu pastor, Ele cuida de você. Você vai falar também, se possível, um breve testemunho, para que isso a igreja veja que está de acordo com a palavra que você está ministrando, e a igreja vai começar a receber algo de Deus. E isso é fenomenal. Seja simples nas suas palavras, e o seu testemunho já é uma pregação. No entanto, você pode mesclar o seu testemunho com a palavra de Deus. Também não torne isso constante nos seus sermões. Traga um testemunho, traga uma fábula, traga algo que venha encorpar o seu sermão, mas não se vicia isso. Tá sempre falando da tua vida, do que houve, do que não houve. Fale sempre da palavra de Deus, ok? Agora, uma vez ou outra, você fala alguma experiência sua ou alguma fábula, alguma história comum que você ouviu do dia a dia. Entendeu? Se você seguir essas dicas aí, eu tenho convicção de que você vai estar pregando bem, ok?
Próximo vídeo vamos estar falando aqui diretamente a maneira correta de que muitos dirigentes devem proceder no círculo de oração. Então te prepara que a gente vai estar falando de círculo de oração aqui no nosso canal. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve agora, dá um like, faz um comentário, fica na paz, Deus te abençoe e até outra oportunidade, se Deus quiser.